Em 22 de setembro de 2012, o brasileiro Vitor Belfort entrou no octógono para enfrentar Jon Jones no UFC 152, em Toronto, no Canadá. Era uma luta que parecia impossível. Jon Jones, com 25 anos, dominava a categoria dos meio-pesados como um verdadeiro monstro. Tinha finalizado Lyoto Machida, derrotado Rashad Evans, destruído Shogun e feito parecer fácil contra nomes lendários. Do outro lado, Vitor Belfort era um veterano. Já havia sido campeão do UFC no passado, ainda jovem, em 2004, e rodado pelo mundo. Com passagens pelo Pride, UFC e outras organizações, Vitor tinha uma história respeitável, mas, naquele momento, era considerado um azarão. Ele subia de peso para enfrentar um campeão imbatível, mais jovem, maior e mais longo. Mas algo surpreendente quase aconteceu. Logo no primeiro round, Vitor encaixou uma chave de braço justa. Por alguns segundos, o mundo parou. A transmissão brasileira, com Galvão Bueno narrando, ficou em êxtase. A chave parecia decidida. O braço de Jones chegou a estalar. O campeão não bateu. Sobreviveu. E venceu o combate depois, finalizando Belfort com uma americana no quarto round. Mas, e se Jon Jones tivesse batido naquele momento? E se Vitor Belfort tivesse chocado o planeta e vencido por finalização? A vitória é impossível. Belfort finaliza Jones no primeiro round. Se a chave de braço de Vitor tivesse terminado a luta, o UFC inteiro entraria em choque. O público explodiria em reação. Galvão gritaria "É do Brasil", com todo o ar de seus pulmões. O improvável teria acontecido. Vitor teria vencido a luta e se tornado campeão meio-pesado do UFC, quase uma década depois de ter sido campeão pela primeira vez. A imagem de Jon Jones, ainda jovem, batendo desesperado no chão para se livrar da chave de braço, correria o mundo. O lutador que parecia invencível teria sido derrotado por um veterano de 35 anos, vindo de uma categoria abaixo, com alcance muito menor e que, no papel, não tinha chance. O nome de Vitor voltaria aos holofotes como nunca antes. Ele seria o primeiro brasileiro a vencer Jones, o homem que superou o fenômeno da nova geração. A sua vitória seria considerada uma das maiores zebras da história do UFC. O segundo reinado de Vitor Belfort. Vitor Belfort já havia sido campeão dos meio-pesados em 2004, quando venceu Randy Couture, mas aquele cinturão veio em uma luta estranha, interrompida por um corte. Agora, em 2012, Vitor teria vencido sem interrupção médica, finalizando o maior talento daquela geração. Ele voltaria ao topo com força total, celebrando com a bandeira do Brasil, emocionado, talvez chorando no octógono. Seria a consagração de uma carreira cheia de altos e baixos. E, mais do que isso, significaria que um veterano, considerado acabado por muitos, ainda tinha poder para chocar o mundo. O UFC apostaria todas as suas fichas nessa história. O fenômeno renascido. O campeão do povo. A redenção de um guerreiro. E, com isso, surgiria um novo ciclo de lutas importantes para Vitor. A primeira defesa, revanche contra Jon Jones, seria quase inevitável. Jon Jones pediria revanche imediata. Ele era o campeão dominante. Era jovem. A derrota seria considerada um acidente, algo corrigível. E o UFC teria enorme interesse comercial em realizar essa revanche. Vitor, como campeão, teria que provar que não foi sorte. Jones, como ex-campeão, teria que mostrar que era mesmo melhor. A luta poderia acontecer no Brasil, talvez no Rio ou em São Paulo. O público estaria completamente a favor de Vitor. Seria uma atmosfera elétrica, parecida com o que vimos em Anderson Silva vs Sonnen 2. E Vitor, motivado pelo título, com tempo para treinar adequadamente, já que pegou Jones de última hora na realidade, poderia chegar melhor preparado. Mesmo se perdesse essa revanche, sua imagem já estaria consagrada. Mas se ele vencesse novamente, aí teríamos uma virada completa na história da categoria. Um novo ciclo na categoria dos meio-pesados. Com Vitor campeão, a fila mudaria. Jones sairia da rota imediata e talvez buscasse outras lutas antes de tentar o título de novo. O cinturão ficaria, por um tempo, em mãos brasileiras. Nomes como Dan Henderson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Alexander Gustafsson e Glover Teixeira. Todos estariam na corrida pelo título. E o Brasil, que já tinha Anderson Silva como rei absoluto do peso médio, passaria a dominar também os meio-pesados. Talvez até sonhassem com a ideia de Anderson Silva subir para enfrentar Vitor em uma revanche de campeões, num duelo histórico. O renascimento de Vitor e a era TRT. Um ponto importante. Naquela época,
Vitor Belfort estava no auge físico por causa da TRT, terapia de reposição de testosterona, que era permitida no UFC. Ele nocauteou Michael Bisping, Luke Rockhold e Dan Henderson de forma brutal. Se tivesse vencido Jones e continuado com o cinturão, essa era TRT Belfort ganharia ainda mais força. O público veria um campeão agressivo, finalizador, nocautear oponentes com chutes rodados, joelhadas e socos rápidos. O estilo explosivo de Vitor seria exaltado. O Brasil, que já vivia o auge com Anderson e José Aldo, teria mais um ídolo no topo. A organização UFC provavelmente colocaria Vitor como principal estrela dos eventos no Brasil, e ele seria o grande nome de cards históricos por aqui. John Jones e a primeira derrota real. Se John Jones tivesse sido finalizado no UFC 152, seu reinado terminaria mais cedo. E, mais importante do que isso, ele passaria a ser visto como vulnerável. A aura de invencibilidade cairia. O lutador que parecia impossível de ser batido teria sofrido uma derrota humilhante, sendo finalizado por um oponente teoricamente inferior. Jones teria que lidar com críticas, questionamentos, pressão da mídia e também com o próprio ego ferido. É possível que ele se afastasse um tempo, repensasse sua carreira e mudasse completamente o estilo. Ou, como sempre, poderia voltar com ainda mais fome. Mas, sem o cinturão, Jones perderia o status de maior lutador peso por peso do mundo. Isso abriria caminho para outros nomes brilharem, como José Aldo, Anderson Silva e até Georges St-Pierre. Além disso, com menos poder nas mãos, talvez John Jones não tivesse o mesmo espaço nos bastidores, o que dificultaria sua volta ao topo. Impacto no legado dos dois lutadores. Para Vitor Belfort, seria bicampeão meio pesado com um cinturão legítimo. Venceria o maior nome da nova geração do UFC. Seria celebrado como herói nacional novamente. Teria mais destaque internacional. Provavelmente entraria no Hall da Fama ainda mais cedo. Para John Jones, perderia o status de invencível. Teria um início de carreira menos dominante. Teria que recomeçar sua trajetória. A rivalidade com Daniel Cormier poderia nunca ter a mesma força. Seu caminho para o título dos pesados talvez fosse adiado em anos. E se Vitor se mantivesse como campeão? Vamos supor que Vitor tivesse vencido Jones e continuado vencendo. Ele poderia manter o título por mais uma ou duas defesas. Imaginando que nocauteasse Dan Henderson novamente e talvez vencesse Lyoto Machida, seu reinado duraria até 2014, quando o UFC proibiu o uso de TRT. Sem TRT, o desempenho físico de Vitor caiu visivelmente. Ele acabou perdendo para Chris Weidman em 2015. Então, mesmo que ele mantivesse o título por 2 anos, o fim seria inevitável, mas muito mais glorioso. Teria sido derrotado como campeão, no topo, e com respeito do mundo. O Brasil teria 3 campeões dominantes ao mesmo tempo. Com Vitor campeão dos meio-pesados, Anderson no peso médio e José Aldo no peso pena, o Brasil teria 3 cinturões ao mesmo tempo, todos com atletas dominantes. A imagem do Brasil no UFC seria ainda maior do que foi. O UFC teria investido mais no país. Cards com lutas de cinturão no Maracanã, no Morumbi ou no Mineirão poderiam se tornar realidade. As estrelas brasileiras ganhariam ainda mais reconhecimento mundial. Se Vitor Belfort tivesse vencido John Jones no UFC 152, o curso da história do MMA mudaria radicalmente. Um veterano desacreditado teria chocado o mundo, vencendo o maior nome da nova geração com uma finalização improvável. O Brasil ganharia mais um cinturão, e Vitor seria celebrado como o herói que renasceu. John Jones perderia seu status de invencível. Seu reinado seria adiado, e sua rivalidade com Daniel Cormier, talvez, nunca teria acontecido da mesma forma. O UFC, por sua vez, teria aproveitado essa narrativa como nenhuma outra, o retorno de um campeão veterano contra todas as probabilidades. No fim das contas, uma simples chave de braço, encaixada nos primeiros segundos da luta, poderia ter mudado toda a história do UFC. E você, o que acha que iria acontecer? Comente e inscreva-se.